Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Neste programa você vai ver uma mensagem de Dom Washington Cruz para o ano devocional ao Padre Pelágio e ainda uma reportagem sobre o Centro Social Pai Eterno, que fica em Trindade. Começa agora o nosso Encontro Semanal. A Arquidiocese de Goiânia criou o Colégio Família de Nazaré, que oferece aos alunos um espaço educativo fundado nos valores cristãos católicos. O Colégio Família de Nazaré preza pela educação integral, visando o conhecimento acadêmico e também a formação do caráter humano. O professor de História Pedro Henrique de Souza fala sobre a sua atuação na instituição. Bom, as expectativas são altíssimas, eu estou bastante ansioso porque, de fato, é um projeto muito enriquecedor para a nossa arquidiocese e para a sociedade goianiense em geral. Afinal de contas, uma escola que se propõe a educação integral do ser, trabalhando todos esses aspectos da vida humana, não só o intelecto, mas também a vontade, os sentimentos. Bom, isso é muito enriquecedor nos tempos tão pragmáticos ou às vezes tão cheios de ensinamentos errados, né? E ir contra a corrente nesse sentido é muito bom. Então as expectativas são altas. O seminarista e estudante do terceiro ano do ensino médio, Bruno Carias, nos conta sobre a importância da educação católica em sua formação pessoal e intelectual. Eu poderia dizer que é quase indescritível, porque desde que eu estudo num colégio que não é católico, né? É muito comum os professores, em vez de ensinarem, começarem a falar sobre questões que não tem nada a ver com conteúdo, o que as pessoas chamam geralmente de doutrinação, ou seja, você está estudando biologia e começa com ideologia de gênero, ou às vezes está estudando história e vem com frases tendenciosas, por exemplo, ataque à igreja, ataque a muitas coisas. Então, assim, não se tinha tanto o empenho pela busca da verdade no ensino. O ensino, assim, ensinar os fatos, apresentar os fatos, pronto. Então, assim, com o ensino católico, o ensino não é só questão de ser católico, é uma questão de ser compromissado com a verdade. O Colégio Família de Nazaré deu início às atividades letivas com a celebração da Santa Missa na capela da instituição, presidida pelo bispo da Arquidiocese de Goiânia, Dom Washington Cruz. O Colégio Família de Nazaré tem por missão oferecer às famílias uma educação ampla e rica em valores cristãos católicos. O diretor do colégio, Padre Luiz Henrique Brandão, nos fala sobre a expectativa do ano letivo. É claro que, antes de tudo, é uma expectativa de grandes desafios, né? Começar um colégio partindo do ponto zero, no sentido de ter que começar tudo, né? Então isso é muito importante como, vamos dizer assim, primeiro grande desafio do colégio, né? Mas depois, sobretudo vendo os estudantes que hoje estão aqui, né? Vendo o interesse deles, dos pais, né? Então tem essa expectativa cheia de esperança de que o nosso colégio vai produzir bons frutos na vida dessas pessoas, né? Padre Pelágio foi um sacerdote redentorista que residiu longos anos nesta arquidiocese, veio da Alemanha para o Brasil e passou a maior parte de sua vida aqui em nossa arquidiocese, de modo especial em Trindade. Ele morreu com fama de santidade. 30.000 pessoas em 61 estavam presentes no seu funeral. Isto por si só mostra a estima que ele gozava do povo cristão desta cidade. Cristão e não cristão. Também as pessoas afastadas, as pessoas que não participavam diretamente da vida da igreja, ou até pessoas contra a igreja,
elas sentiam o fascínio do Padre Pelágio, porque um homem de Deus não pode não irradiar um certo fascínio que atrai as pessoas e as leva para Jesus. Em 2014 foram reconhecidas as virtudes heróicas, ou seja, que ele praticou em grau heróico a fé, a esperança e a caridade. Portanto, em grau heróico quer dizer que ele professou a fé, esperança e caridade, viveu as virtudes teologais, não de modo comum, de modo assim normal, mas em grau heróico. Foi um homem acima, foi um gênio da fé, digamos, um gênio da fé, da esperança e do amor. Agora, este ano devocional, que começou no dia 23 de novembro e vai até o dia 23 de novembro próximo, é para insistir com o povo para que reze e assim a gente tenha muitos milagres, para escolher um deles, fazer todo um estudo e enviar para Roma, a fim de que seja comprovada a santidade do Padre Pelágio e assim possa haver a beatificação do Padre Pelágio. Se vierem outros milagres, como a gente espera, estes servirão para a canonização, que é o último estágio do processo de santificação de alguém aqui na Terra. A Paris 4 é uma agência de turismo especializada em roteiros religiosos, empresariais, esportivos, grupos em geral, que oferece pacotes personalizados e guia exclusivo. Conheça também nossos serviços que vão muito além dos pacotes turísticos. É tanto conforto que você vai viajar e se sentir em casa. Que tal conhecer o mundo com a gente? Paris 4 Turismo, paixão por viagens. O ano litúrgico na Igreja Católica começa com o primeiro domingo do Advento e terminando na festa de Cristo Rei. Uma das características fundamentais do ano litúrgico é a meditação e a celebração da Palavra de Deus. Então, no ano A, nós lemos o Evangelho de Mateus. No ano B, nós lemos o Evangelho de Marcos. No ano C, nós lemos o Evangelho de Lucas. Fica sobrando o Evangelho de João, né? Então, João é lido no tempo pascal, no período pascal, e também em alguns domingos do tempo comum. Nós poderíamos dizer, como Pio XII disse, né, o ano litúrgico é o próprio Cristo vivendo na sua igreja. Ustedes jóvenes tienen en la Virgen María un motivo de alegría, una fuente de inspiración. Aprovechen la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá para contemplar a Cristo con María. Cada uno en su idioma recemos el rosario por la paz y pídanle fuerzas para soñar y trabajar por la paz. Recemos por los jóvenes, especialmente los de América Latina, para que siguiendo el ejemplo de María respondan al llamado del Señor para comunicar la alegría del Evangelio al mundo.
Veja a reportagem sobre o trabalho realizado pelo Centro Social Pai Eterno. A instituição proporciona o suporte necessário para dezenas de pais que necessitam de um lugar adequado para deixar os seus filhos. O Centro Social Pai Eterno, coordenado pelos redentoristas, oferece educação, evangelização e qualidade de vida para as famílias de baixa renda em Trindade. O trabalho é gratuito e conta com a ajuda de voluntários. Então, aqui no CESP, nós temos uma equipe multidisciplinar com diversos profissionais. Nós temos também entre nós colaboradores que são voluntários. Eles têm uma ficha de voluntariado, vem conforme a possibilidade, conforme a disponibilidade e nos auxilia no cuidado das crianças, no trabalho do dia a dia, seja nos serviços gerais, cozinha, no atendimento lúdico-pedagógico com essas crianças. O Centro Social Pai Eterno foi fundado há 14 anos e atende crianças de 3 a 12 anos de idade. E o nosso trabalho é direcionado para crianças de 3 a 12 anos. Atendemos essas crianças no contraturno escolar. Então tem o período matutino e o período vespertino. Aqui a gente auxilia na educação e no crescimento dessas crianças com atividades lúdico-pedagógicas, esporte, atendimento odontológico, atendimento psicológico. Proporcionamos para essas crianças muito lazer, diversão, uma forma de estarem mais sociáveis. Graciele Pereira dos Santos é educadora da turma Aquarela. Ela ensina crianças de 6 a 8 anos e nos conta sobre sua experiência no centro social. A convivência das crianças é boa, é tranquila e eles socializam muito bem uns com os outros. A gente está trabalhando bullying, a gente está trabalhando roda de conversa, falando muito sobre bullying, não o preconceito. A gente está trabalhando com atividades de pintura e entre outras atividades também. Para mim é muito gratificante trabalhar aqui no SESP, porque além de a gente trabalhar com evangelização e valores, né, que é muito bom a gente trabalhar a fé com essas crianças, a gente também ensina elas de forma lúdica. Para você que deseja ajudar o Centro Social Pai Eterno, entre em contato pelo número 3505-1340 ou pelo site osredentoristas.com.br. A catequese Bom Pastor é bíblico-litúrgica, pois a palavra que se anuncia é celebrada na liturgia com a Igreja, como explica Carmen Tiepo, coordenadora nacional da catequese Bom Pastor. Não é uma catequese de aula, ela é vivencial, né? Então a criança, através de encontros orantes e celebrativos, com material organizado e experimentado de acordo com cada faixa etária, ela recebe os anúncios direto das fontes, não com uma interpretação da catequista, mas direto da fonte, e a catequista ajuda na meditação e a criança penetra sozinha no mistério. E para isso nós usamos a ajuda de um material concreto, que é montessoriano, porque essa catequese surge no ambiente montessoriano, que trabalha o conhecimento da criança através do concreto. A catequista Tânia Maria teve seu primeiro contato com a catequese Bom Pastor em São Paulo e fala de sua experiência com este método catequético. Eu conheci a catequese Bom Pastor através do vídeo do professor Carlos Nadalim, né? Em 2016, ele fez um vídeo, né, e colocou no YouTube mostrando, ele disse que conheceu um método fascinante de catequese, né? Então eu vi esse vídeo dele, aí eu fiquei encantada com a catequese Bom Pastor, entrei em contato com o pessoal de São Paulo, né? E fiquei sabendo que ia ter o curso intensivo lá em São Paulo em fevereiro de 2017. Fiquei apaixonada pela catequese Bom Pastor, porque ela é apaixonante, né? Porque ela é uma forma bem assim que nós adultos apaixonamos. Imagina as crianças, né, que são tão abertas a Deus. E então aí eu fiquei encantada e em maio eu abri o átrio lá na nossa paróquia Jesus Bom Pastor.
O objetivo da catequese do Bom Pastor é promover na criança o encontro pessoal com a pessoa de Jesus por meio do trabalho e da oração. Tem o nível 1, que é esse curso que está tendo em Goiânia, que é para criança de 3 a 6 anos. O nível 2 é de 7 a 9 anos. E o nível 3, que é de 9, 10 a 12 anos. No nível 2, a criança recebe o sacramento. Quando ela se sente preparada, ela recebe o sacramento da Eucaristia, né? E o nível 3, ela já vai passando para uma preparação para uma inserção na comunidade já. E no nível 2, ela tem uma apresentação, um conhecimento da moral já. Apresentando a moral, aí já entra a questão de outras parábolas, né? Como a parábola do filho pródigo, a parábola da videira, né? Que é algo que é próprio para essa idade. O encontro teve participação de 88 pessoas de diversos estados do Brasil. Rosilene Brito, da Diocese de Parnaíba, no Piauí, nos fala de sua expectativa para a catequese no pós-encontro. Esse curso para a gente no Piauí é uma novidade, né? A gente não conhece o método, estamos aqui para conhecer. O nosso bispo da Diocese de Parnaíba, ele conheceu o método em São Paulo, em um evento que teve da catequese, ele conheceu e ele se encantou, coisa que não está sendo diferente comigo aqui nesses dias de curso. A gente, assim, está encantado com todo o material apresentado, com toda a parte metodológica, tudo isso é muito bom. E a gente vai levar para Parnaíba. A Paris 4 é uma agência de turismo especializada em roteiros religiosos, empresariais, esportivos, grupos em geral, que oferece pacotes personalizados e guia exclusivo. Conheça também nossos serviços que vão muito além dos pacotes turísticos. É tanto conforto que você vai viajar e se sentir em casa. Que tal conhecer o mundo com a gente? Paris 4 Turismo, paixão por viagens. Ustedes jóvenes tienen en la Virgen María un motivo de alegría, una fuente de inspiración. Aprovechen la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá para contemplar a Cristo con María. Cada uno en su idioma recemos el rosario por la paz y pídanle fuerzas para soñar y trabajar por la paz. Recemos por los jóvenes, especialmente los de América Latina, para que siguiendo el ejemplo de María, respondan al llamado del Señor para comunicar la alegría del Evangelio al mundo. Às vezes as pessoas perguntam sobre os gestos e as posições na Santa Missa. Todos eles têm um sentido. Mas nós temos 3 gestos muito importantes durante toda a celebração eucarística. O ficar em pé, sentado e ajoelhado. Quando nós nos colocamos de pé, nós estamos em prontidão para poder ouvir. Sentado é uma posição mais cômoda, é uma posição de catequese. O ajoelhado é nós estarmos exatamente em sentido de adoração ao Senhor que está presente no nosso meio. O rito apresenta uma unidade e a Assembleia, ela faz parte dessa unidade. Então, quando ela se expressa do mesmo modo, ela expressa a unidade na igreja que celebra um culto a Deus. Olá, sejam bem-vindos a este encontro. Hoje, no quadro Espaço Cultural, nós vamos falar um pouco sobre a arte. A arte como manifestação do nosso corpo, como manifestação do belo, a manifestação do próprio Deus em nossas vidas. Seja bem-vinda, Ingrid. Muito obrigada, Padre, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês nesse programa. Gostaria que você falasse um pouco sobre a importância da arte dentro da liturgia e dentro da igreja.
Bom, eu acredito que a arte é uma manifestação que cabe em todo lugar. Ela, na sua beleza divina, ela consegue chegar em todos os seres humanos. Então, dentro da igreja, ela tem ocupado um espaço belíssimo, seja na música, nas artes plásticas, nas artes pitorescas, enfim. Na própria liturgia em si, né? A palavra de Deus é uma grande arte escrita. E dentro de outras manifestações artísticas, como a gente conhece, que existe as linguagens, né? Dança, teatro, música, eu acredito que a dança e o próprio teatro têm ocupado o seu espaço no sentido de trazer esse povo de Deus a enxergar um pouco mais a presença de Deus nos detalhes da própria liturgia, a sensibilizar a todos nós a enxergar o que nós somos diante de Deus e diante dos homens. E a arte tem esse poder de trazer para nós essa sensibilidade. Existem algumas manifestações artísticas que têm uma especificidade muito clara em relação à questão da liturgia. A dança, você acha que ela encontra hoje um espaço dentro da liturgia e dentro das manifestações mais tradicionais da igreja? Em alguns estudos até que eu mesma fiz numa pós-graduação, estudando um pouquinho sobre o lugar da dança dentro do contexto histórico da religião católica, do contexto cristão de uma forma geral, mas por ser católica eu fui com esse olhar para dentro da nossa igreja. Eu encontrei alguns documentos oficiais e não oficiais que trazem para nós essa ponte da dança ser um canal de evangelização e de experiência litúrgica. Então eu acredito sim que em determinados momentos da igreja, dentro do ciclo litúrgico, essa dança, seja ela uma expressão natural, ou seja ela uma expressão estética, né, mais elaborada, ela está presente. Porque hoje acreditamos que essa arte, essa manifestação artística, dança, ela pode falar de Deus, ela é uma expressão do divino, do belo, e ela toca a gente também com essa mesma magnitude como uma fala, como uma canção, como uma melodia. Em alguns estudos eu descobri que no rito batismal, no documento 42 de Aparecida, encontra a palavra dança, né? Essa categoria. Então, nesse documento a gente encontra, é possível que se tenha uma expressão de dança na procissão de entrada com um jarro de água para o rito batismal. Então, o povo judaico ele é muito da dança, a dança está próxima disso. O povo africano também, nós brasileiros, por termos essa cultura, essa enculturação um pouco da África, a gente traz um pouquinho desse desejo de manifestar com o corpo, né, o nosso jeito de falar com Deus, né, o nosso querer expressar o amor a Deus. Então, acredito eu que a todo momento a gente pode usar dessa arte, principalmente quando ela sai de dentro. Eu acredito que hoje uma das grandes manifestações é quando a gente está diante do Senhor e tem a liberdade, diante da Eucaristia, de dançar, de se expressar livremente, sem nenhum julgamento, mas estando com a alma esponsal, toda livre, na presença do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo até essa experiência da Trindade, essa Trindade Santa, que nada mais é do que movimento. Se um jovem desejar mostrar essa arte que ele encontra dentro de si, o que ele deveria fazer? A primeira coisa é se escutar, dar um tempo de pausa, deixar que essa escuta interior fale. Alguma coisa vai surgir. É uma escrita, uma palavra, uma poesia, é um balbuciar, é um movimento. Eu costumo dizer, e eu comecei a minha vida missionária e artística, a minha ministração, meu desejo de ser artista começou assim. Comecei muito nova, tinha apenas 13 anos. Acredito eu que antes disso eu já tinha essas experiências. Desde o ventre materno eu já danço. Mas foi com 13 anos que eu tive esse encontro da arte com Deus e de Deus com a arte. Foi uma grande alegria estar com você nesse encontro. Obrigado, Ingrid, por ter aceitado esse convite. Que Deus te abençoe.
Obrigada, Padre. É uma honra estar aqui. Estamos à disposição. Que Deus abençoe a nós, nos dando muitas inspirações, fazendo das nossas almas uma grande ponte de arte. Amém. Amém. Em continuidade ao tema tratado na semana passada sobre o papel santificador da virtude da fé, hoje vamos falar sobre esta virtude como o princípio que nos une a Deus e nos faz comungar no seu pensamento e na sua vida. Ela diretamente une a nossa inteligência à sabedoria divina, mas todo ato de fé só se realiza pela intervenção da vontade. Pode-se dizer, portanto, que a fé é uma fonte de luz para a inteligência, uma força e uma consolação para a vontade, e um princípio de méritos para a alma toda. É uma luz que nos ilumina a inteligência e distingue o cristão do simples filósofo, assim como a razão distingue o homem do animal. Há em nós um tríplice conhecimento: o conhecimento sensível, que se opera pelos sentidos, o conhecimento racional, que se adquire pela inteligência, e o conhecimento espiritual ou sobrenatural, que se alcança pela fé. Este último é superior aos dois primeiros. A fé é um princípio de força, pois nos dá convicções profundas que fortalecem a vontade. Ela nos põe incessantemente diante dos olhos a eterna recompensa que será o fruto dos sofrimentos. Se por vezes sentimos a nossa fraqueza, a fé nos recorda que Deus é a nossa força e apoio, e por isso nada temos a temer. A fé é também uma fonte de consolação, não somente no meio das tribulações e humilhações, mas também quando passamos pela dor de perder os nossos parentes e amigos. Nós cristãos não somos daqueles que se entristecem sem esperança. Sabemos que a morte não é o fim, pois cremos na ressurreição. Acima de tudo, o que nos consola é o dogma da comunhão dos santos, a esperança de um dia sermos reunidos àqueles que nos deixaram, pois estaremos intimamente unidos em Cristo Jesus. E por fim, a fé é fonte de muitos méritos. O ato de fé, por si só, é imensamente meritório, porque submete a nossa inteligência e vontade à autoridade divina. Mas, além disso, é a fé que torna os nossos outros atos meritórios, pois eles não podem alcançar méritos espirituais sem uma intenção sobrenatural e sem o auxílio da graça. Mais uma vez, chegamos ao final do nosso programa. Você pode acessar as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e acompanhar todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Desejo a você e sua família uma semana abençoada na presença de Deus. Nos vemos na próxima semana, no nosso encontro semanal. No próximo encontro você vai ver uma mensagem de Dom Washington Cruz sobre o diaconado permanente e uma reportagem da paróquia São Sebastião, localizada no Jardim América. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo.